Você sabe qual é a estrutura mais alta já construída na Terra? O Burj Khalifa, com seus 828 metros? Talvez você pense nas pirâmides do Egito, erguidas há milênios como testemunho da engenhosidade humana. Mas, e se eu te dissesse que você está errado? E se a verdadeira vanguarda da engenharia nunca dependeu de guindastes, computadores ou diplomas universitários? A humanidade gosta de se orgulhar de suas conquistas. Arranha-céus que rasgam o céu, pontes que desafiam a gravidade, túneis que perfuram montanhas. Nós nos consideramos os mestres construtores do planeta, os únicos seres com inteligência suficiente para transformar matéria bruta em obras monumentais. Mas essa é apenas mais uma mentira confortável que contamos a nós mesmos. A verdade é que muito antes de erguermos a primeira pedra, muito antes de dominarmos o fogo ou desenharmos o primeiro projeto arquitetônico, a natureza já havia estabelecido sua própria universidade de engenharia, uma instituição com 500 milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento. Professores que nunca pisaram em uma sala de aula, mas que resolveram problemas que ainda nos deixam perplexos. Criaturas que, usando apenas instinto, química orgânica e as leis imutáveis da física, criaram estruturas de uma sofisticação que envergonha nossas melhores obras. Cupins construindo catedrais de terra equipadas com sistemas de ar-condicionado passivo tão eficientes que manteriam você confortável no meio do deserto escaldante. Castores erguendo represas que alteram o curso de rios inteiros, criando novos ecossistemas com a precisão de um engenheiro hidráulico. Abelhas que dominaram a geometria sagrada, construindo estruturas hexagonais que representam a forma mais eficiente de armazenamento de espaço conhecida pela matemática. Aranhas tecendo materiais 5 vezes mais resistentes que o aço. Formigas escavando metrópoles subterrâneas completas com fazendas, sistemas de ventilação e rotas de transporte. Essas não são apenas construções impressionantes. São soluções evolutivas, testadas e aprovadas ao longo de eras geológicas. São respostas para perguntas que a humanidade ainda está tentando formular. Enquanto nossos edifícios desmoronam em décadas e nossas tecnologias se tornam obsoletas em anos, essas estruturas naturais perduram, se adaptam, se aperfeiçoam. Este não é um documentário sobre curiosidades da natureza. Esta é uma investigação sobre quem realmente inventou a engenharia. Uma revelação sobre os verdadeiros arquitetos do planeta. Porque se você acha que a torre mais alta, a ponte mais longa ou o túnel mais profundo foram construídos por humanos, você está prestes a descobrir que estava olhando na direção errada o tempo todo. A natureza não é apenas nossa professora. Ela é a única instituição que realmente entende o que significa construir para durar. E nós, com toda a nossa arrogância tecnológica, ainda estamos nos primeiros anos de um curso que essas criaturas dominam há milênios. Prepare-se para conhecer os verdadeiros engenheiros da Terra. Aqueles que nunca precisaram de um projeto porque carregam a solução em seu DNA. Aqueles que transformaram a física em arte e a sobrevivência em arquitetura monumental. Se você está pronto para ter sua perspectiva sobre inteligência, tecnologia e engenharia completamente transformada, então curta este vídeo e se inscreva no canal, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas fascinante, é humilhante. E é absolutamente necessário que você saiba. A aula está prestes a começar. E os professores não usam jaleco. Eles usam asas, garras, antenas e um conhecimento que nenhuma universidade humana jamais conseguiu catalogar completamente. Bem-vindo à verdadeira escola de engenharia do planeta. Vamos começar com uma simples comparação. O prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, tem 828 metros de altura. Impressionante, sem dúvida. Levou 6 anos para ser construído. Empregou 12 mil trabalhadores e custou US$ 1,5 bilhão. Agora imagine um cupim, uma criatura do tamanho da sua unha. Se esse cupim fosse ampliado proporcionalmente ao tamanho de um ser humano, o monte que ele constrói seria 10 vezes mais alto que o Burj Khalifa, 2 quilômetros de altura, sem guindastes, sem computadores, sem um único parafuso de aço. E não estamos falando de uma ou duas estruturas excepcionais. Estamos falando de bilhões delas,
espalhadas por todos os continentes onde há terra quente. Estruturas que existem há milhões de anos, enquanto nossos arranha-céus mais antigos mal ultrapassam um século. O cupinzeiro mais antigo documentado na África tem mais de 2.000 anos. Enquanto isso, o Empire State Building, construído em 1931, já precisou de incontáveis reformas para continuar de pé. Mas a altura é apenas o começo da história. Entre em um cupinzeiro no coração da savana africana, onde a temperatura externa pode ultrapassar 40 graus Celsius durante o dia e cair para menos de 10 à noite. Dentro do cupinzeiro, exatamente 28 graus, constantes, o ano inteiro. Como? Os cupins projetaram um sistema de ventilação passiva tão sofisticado que engenheiros humanos levaram décadas para sequer começar a compreendê-lo. Eles constroem chaminés, túneis de ventilação, câmaras de resfriamento e canais de circulação de ar que funcionam como os pulmões de um organismo vivo. O ar quente sobe, o ar frio desce e o fluxo constante mantém a temperatura perfeita para a colônia e, mais importante, para os jardins de fungos que cultivam como alimento. Isso não é instinto cego. Isso é engenharia térmica de nível universitário, executada por criaturas com cérebros menores que um grão de arroz. E a estrutura, feita de terra, saliva e fezes, materiais que, quando abandonados, retornam ao solo sem deixar nenhum rastro tóxico. Compare isso com o concreto das nossas construções, que leva 500 anos para se degradar e cuja produção é responsável por 8% das emissões globais de carbono. Os cupins não apenas construíram melhor, eles construíram mais limpo. Agora atravesse um continente e mergulhe nas florestas da América do Norte. Ali uma criatura peluda com dentes alaranjados está prestes a mudar completamente a geografia de uma região. O castor, um roedor que pesa entre 20 e 30 quilos, e ele está construindo uma represa, não uma represa qualquer. Uma barreira de engenharia hidráulica que pode ter mais de 100 metros de comprimento, feita de troncos, galhos, pedras e lama, estruturada com uma precisão que leva em conta a força da correnteza, a profundidade ideal da água e a durabilidade necessária para resistir a enchentes. Castores constroem represas que duram décadas. Algumas, no Canadá, têm mais de 800 metros de comprimento. A maior represa de castores já documentada, em Alberta, tem 950 metros e pode ser vista do espaço. Isso é maior que muitas barragens humanas. E foi construída sem concreto, sem aço, sem projetos em CAD. E qual o resultado dessa construção? O castor não está apenas fazendo uma casa. Ele está criando um ecossistema inteiro. A represa desacelera o fluxo do rio, formando um lago artificial. Esse lago atrai peixes, anfíbios, aves aquáticas. As árvores ao redor do lago criam habitat para dezenas de outras espécies. O solo ao redor se torna mais úmido, prevenindo incêndios florestais. A água armazenada alimenta o lençol freático. Estudos na América do Norte mostram que áreas com populações saudáveis de castores têm 30% mais biodiversidade do que áreas sem eles. Um único castor pode transformar um riacho seco em uma floresta vibrante. Ele é, literalmente, um arquiteto de ecossistemas. Os engenheiros humanos chamam isso de geoengenharia. Os castores apenas chamam de segunda-feira. E o mais impressionante, os castores trabalham em família. Pais, mães e filhotes colaboram na construção, manutenção e expansão das represas. Eles inspecionam a estrutura todas as noites, ouvindo o som da água para detectar vazamentos. Quando encontram uma falha, trabalham imediatamente no reparo. É um sistema de manutenção preventiva que muitas empresas de engenharia humana gostariam de ter. Mas se você acha que apenas os grandes construtores impressionam, prepare-se para ter sua mente reconfigurada pela matemática pura. Observe uma colmeia de abelhas, o favo de mel, estruturas hexagonais perfeitas, repetidas centenas de vezes. Por que hexágonos? Por que não círculos ou quadrados? Porque as abelhas resolveram um problema matemático que a humanidade levou séculos para formalizar: a conjectura do favo de mel. Em 1999, o matemático Thomas Hales finalmente provou o que as abelhas já sabiam há 100 milhões de anos.
O hexágono é a forma mais eficiente para dividir uma superfície plana em células de igual área com o menor perímetro possível. Em outras palavras, o hexágono usa a menor quantidade de cera para criar o maior espaço de armazenamento. Eficiência máxima. Zero desperdício. Pura matemática aplicada. E elas fazem isso no escuro, trabalhando em sincronia perfeita. Cada abelha construindo sua célula de modo que se encaixe perfeitamente com as células vizinhas, criando uma estrutura que é ao mesmo tempo leve, forte e capaz de suportar o peso de quilos de mel sem colapsar. Um único favo de mel pode armazenar até 4 quilos de mel, e a estrutura hexagonal distribui esse peso de forma tão uniforme que não há pontos de estresse. Engenheiros civis humanos estudam favos de mel para entender distribuição de carga e otimização estrutural. Aviões modernos usam painéis em estrutura de favo de mel porque são incrivelmente leves e resistentes. As abelhas inventaram esse design quando os dinossauros ainda dominavam a Terra. Agora desça sob a terra. Nas florestas tropicais da América Central e do Sul, existe uma civilização oculta. Cidades subterrâneas que se estendem por centenas de metros quadrados, com túneis que mergulham a 8 metros de profundidade. Populações que chegam a 8 milhões de indivíduos. Estamos falando das formigas cortadeiras. Elas não apenas escavam túneis, elas projetam. Suas colônias possuem câmaras específicas para diferentes funções. Berçários para as larvas, jardins de fungos cuidadosamente cultivados em folhas mastigadas, depósitos de lixo isolados para evitar contaminação e até câmaras mortuárias, onde os mortos são depositados longe das áreas de vida. Elas desenvolveram sistemas de ventilação cruzada para oxigenar as câmaras profundas. Elas criam túneis de drenagem para evitar inundações durante as chuvas. Elas mantêm a umidade e a temperatura ideais para o crescimento dos fungos, sua principal fonte de alimento. E aqui está o detalhe que deve fazer você parar e pensar. As formigas cortadeiras praticam agricultura há 50 milhões de anos. 50 milhões. A agricultura humana tem apenas 10 mil anos. Elas cultivam fungos como fazendeiros, cortam folhas como se fossem ceifeiras, transportam o material em rotas organizadas como linhas de produção industrial e mantêm seus jardins livres de pragas usando antibióticos naturais que secretam de glândulas especializadas. As formigas cortadeiras não são apenas escavadoras, elas são agricultoras subterrâneas e suas cidades são mais organizadas, mais sustentáveis e mais duráveis que muitas metrópoles humanas. Uma colônia de formigas cortadeiras pode viver por décadas, mantendo a mesma estrutura, a mesma eficiência, o mesmo equilíbrio. Enquanto isso, cidades humanas enfrentam colapsos de infraestrutura a cada geração. E então há os arquitetos aéreos. No sul da África, pequenos pássaros chamados tecelões constroem ninhos que parecem saídos de uma galeria de arte. Eles não empilham galhos aleatoriamente, eles tecem. Usando apenas o bico e fibras vegetais, eles entrelaçam cada fio com precisão cirúrgica, criando estruturas suspensas, à prova d'água, com entradas estrategicamente posicionadas na parte inferior para impedir a entrada de predadores. Alguns tecelões constroem ninhos comunitários gigantes que abrigam centenas de casais, estruturas que pesam literalmente toneladas e duram gerações. Esses ninhos possuem câmaras individuais, isolamento térmico e até sistemas de drenagem. O ninho comunitário do tecelão social pode abrigar mais de 500 pássaros e durar mais de 100 anos. 100 anos, feito de grama e gravetos, resistindo a tempestades, ventos, predadores e o peso de centenas de ocupantes. Arquitetos humanos precisam de vigas de aço para fazer edifícios que durem tanto. Eles não aprenderam isso em uma escola de arquitetura. Eles carregam esse conhecimento em seus genes, refinado ao longo de milhões de anos de tentativa, erro e sobrevivência. E se você ainda duvida da superioridade técnica dessas construções, considere isto. A teia de uma aranha. A seda produzida por uma aranha é, grama por grama, 5 vezes mais resistente que o aço e 3 vezes mais resistente que o Kevlar, o material usado em coletes à prova de balas. Ela é elástica,
podendo esticar até 40% do seu comprimento sem se romper, e é produzida a temperatura ambiente, sem fornos industriais, sem emissões de carbono, sem processos químicos tóxicos. A aranha simplesmente a sintetiza dentro do próprio corpo, e atece em padrões geométricos complexos, cada fio estrategicamente posicionado para capturar presas e resistir ao vento. Algumas teias, como as da aranha de teia dourada, conseguem capturar pássaros pequenos. Pássaros. A teia é tão forte que pode suportar mais de 500 vezes o peso da própria aranha. Imagine um material de construção humano com essa proporção de resistência. Estaríamos construindo pontes de um continente a outro. Cientistas humanos estão tentando replicar a seda de aranha em laboratórios há décadas. Ainda não conseguiram. As melhores tentativas resultam em fibras que mal chegam a 60% da resistência da seda natural. Essas criaturas não são exceções. Elas são a regra. Por todo o planeta, em todos os ecossistemas, animais estão construindo, projetando, resolvendo problemas de engenharia com uma eficiência que faria nossos melhores engenheiros chorarem de inveja. E o mais impressionante, eles fazem isso de forma sustentável, sem poluir, sem esgotar recursos, sem deixar ruínas tóxicas para as próximas gerações, porque enquanto nossas estruturas dependem de concreto, que leva séculos para se degradar, de aço que enferruja, de plásticos que envenenam oceanos, as construções da natureza são feitas de materiais orgânicos que, quando abandonadas, retornam à terra sem deixar cicatrizes. Esses engenheiros naturais não estão apenas construindo abrigos, eles estão mantendo ecossistemas inteiros funcionando. As represas dos castores filtram água e removem sedimentos poluentes. Os cupinzeiros aeraram o solo, permitindo melhor infiltração da água da chuva. As teias de aranha controlam populações de insetos que, sem controle, devastariam plantações. As colônias de formigas reciclam matéria orgânica, transformando folhas mortas em nutrientes para o solo. Cada estrutura, cada obra, cada construção é uma peça vital na engrenagem da vida. E quando uma dessas peças é removida, o sistema inteiro começa a falhar. Estudos ecológicos mostram que a extinção de uma única espécie de engenheiro do ecossistema pode causar o colapso de até 20 outras espécies que dependiam direta ou indiretamente daquele construtor. E tudo isso existe há milhões de anos. Testado, aprovado, refinado pela força mais implacável que existe, a seleção natural. As construções fracas desabaram. Os designs ineficientes foram eliminados. O que sobreviveu até hoje é o resultado de um processo de otimização tão longo e brutal que nenhum laboratório humano jamais conseguirá replicar. Então, quando você olha para um arranha-céu e pensa em progresso, lembre-se, a natureza já estava construindo impérios quando nossos ancestrais ainda estavam aprendendo a lascar pedras. E esses impérios ainda estão de pé, funcionando, sustentando a vida. Porque enquanto nós construímos para impressionar, a natureza constrói para durar. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. Como eles fazem isso? Como uma criatura sem educação formal, sem ferramentas, sem linguagem escrita, consegue resolver problemas que nossos melhores engenheiros levam anos para decifrar? A resposta não está apenas no instinto. Está em algo muito mais profundo e perturbador para a nossa vaidade humana. Está na inteligência coletiva, na física aplicada, na química orgânica, na geometria sagrada que governa o universo. Essas criaturas não estão apenas construindo, elas estão executando algoritmos evolutivos que foram testados bilhões de vezes ao longo de eras geológicas. Cada cupinzeiro que você vê é a versão refinada de um experimento que começou há 150 milhões de anos. Cada represa de castor é o resultado de ajustes incrementais que atravessaram milhares de gerações. Cada teia de aranha é a solução otimizada para um problema de engenharia que foi resolvido, testado e aprovado pela única força que não tolera falhas, a sobrevivência. E aqui está o momento em que tudo muda de perspectiva, porque nós, humanos, finalmente começamos a prestar atenção. Começamos a perceber que não somos os únicos engenheiros do planeta. E, mais importante, começamos a copiar,
O termo científico para isso é biomimética, a arte de aprender com a natureza, de observar como a vida resolveu problemas complexos e aplicar essas soluções em nossa própria tecnologia. E quando você percebe quantas de nossas maiores inovações são apenas versões atrasadas do que a natureza já faz há milhões de anos, a humildade bate à porta com força. Vamos começar pelos cupins e seus sistemas de climatização impossíveis. Em 1996, na cidade de Harare, no Zimbábue, o arquiteto Mick Pierce enfrentou um desafio monumental. Ele precisava projetar um centro comercial que fosse eficiente em termos energéticos, em um país onde a eletricidade era cara e instável. Ar-condicionado tradicional estava fora de questão. Então ele fez algo revolucionário. Ele estudou os cupinzeiros da região. O resultado foi o Eastgate Center, um edifício de shopping e escritórios que usa 90% menos energia para climatização do que construções convencionais de tamanho similar. Como? Copiando o design de ventilação dos cupins. O prédio possui chaminés e dutos de ventilação que permitem a circulação natural do ar. O ar fresco entra pelas laterais, é aquecido pelo calor interno e sobe pelas chaminés, criando um fluxo constante que mantém a temperatura estável, exatamente como os cupins fazem. O Eastgate Center economiza 3,5 milhões de dólares por ano, apenas em custos de energia. 3,5 milhões. E isso é apenas um prédio. Imagine se essa tecnologia fosse aplicada em todas as cidades do mundo. Imagine o impacto na crise climática. Imagine a redução nas emissões de carbono. Os cupins já sabiam disso. Nós estamos apenas começando a aprender. Agora vamos para a seda de aranha e o futuro dos materiais de construção. Cientistas e engenheiros de materiais ao redor do mundo estão obcecados com a seda de aranha. Por quê? Porque se conseguirmos replicá-la em escala industrial, poderíamos revolucionar completamente a construção civil, a medicina, a indústria aeroespacial e até a moda. Imagine coletes à prova de balas que são mais leves que uma camiseta, pontes suspensas, com cabos mais finos que um fio de cabelo, mas capazes de suportar o peso de 1000 caminhões. Suturas cirúrgicas que se dissolvem naturalmente e aceleram a cicatrização. Paraquedas que cabem no bolso. Tudo isso é teoricamente possível com seda de aranha. Empresas de biotecnologia como a Bolt Threads e a Spiber já conseguiram produzir versões sintéticas da proteína da seda usando bactérias geneticamente modificadas. Eles estão criando tecidos que imitam a resistência e a elasticidade da seda natural. A empresa japonesa Spiber já produziu fibras de seda sintética que foram usadas para fazer roupas vendidas comercialmente. A North Face lançou uma jaqueta feita parcialmente com seda de aranha sintética. Mas ainda estamos longe de igualar a eficiência da aranha, que produz esse material incrível à temperatura ambiente, sem produtos químicos tóxicos, usando apenas moscas como matéria-prima. A aranha é uma fábrica de nanotecnologia viva. E nós estamos tentando desesperadamente aprender como ela faz isso. Agora vamos falar das abelhas e sua matemática perfeita aplicada à engenharia moderna. A estrutura hexagonal do favo de mel não é apenas bonita, ela é brutalmente eficiente. E engenheiros ao redor do mundo perceberam isso. Hoje, painéis de alumínio em estrutura de favo de mel são usados na construção de aviões, satélites, trens de alta velocidade e até painéis de energia solar. Por quê? Porque a geometria hexagonal distribui o peso de forma uniforme, criando uma estrutura que é extremamente leve, mas incrivelmente forte. O Boeing 787 Dreamliner, uma das aeronaves comerciais mais avançadas do mundo, usa painéis compostos com núcleo em forma de favo de mel. Esses painéis são 40% mais leves que os metálicos tradicionais, mas mantêm a mesma resistência estrutural. Isso significa menos combustível queimado, menos emissões, maior alcance de voo, economia de milhões de dólares por aeronave. Tudo graças às abelhas e seus favos matemáticos. E não para por aí. Empresas de embalagem estão usando estruturas inspiradas em favos de mel para criar caixas de papelão mais resistentes com menos material. Fabricantes de automóveis
estão usando painéis de favo de mel para criar carros mais leves e seguros. Até a indústria da construção civil está começando a usar concreto celular com estrutura inspirada em favos para criar paredes mais leves e com melhor isolamento térmico. As abelhas resolveram o problema da otimização de materiais há 100 milhões de anos. Nós só percebemos isso no século XX. Agora, desçamos novamente as formigas e suas cidades subterrâneas. Cientistas da computação ficaram fascinados ao estudar o comportamento das formigas. Por quê? Porque elas resolvem problemas complexos de logística, organização e otimização de rotas sem um líder central. Não existe uma rainha sentada dando ordens. Existe uma inteligência coletiva emergente. Cada formiga segue regras simples, mas quando milhões de formigas seguem essas regras simultaneamente, comportamentos complexos surgem. Esse conceito deu origem aos algoritmos de colônia de formigas, usados hoje em sistemas de logística, roteamento de redes de telecomunicações e até otimização de rotas de entrega. Empresas como Amazon e UPS usam variações desses algoritmos para calcular as rotas de entrega mais eficientes para seus milhares de caminhões, economizando combustível, reduzindo tempo, aumentando lucros, tudo inspirado em formigas carregando folhas pela floresta. Mas talvez o exemplo mais impressionante de biomimética venha dos castores e sua engenharia hidráulica. Em regiões assoladas por secas severas, cientistas ambientais começaram a perceber que áreas onde castores foram reintroduzidos se recuperavam mais rapidamente. As represas seguravam água durante períodos secos, criavam microclimas mais úmidos, reduziam a erosão do solo. E mais importante, recarregavam os lençóis freáticos, aqueles reservatórios subterrâneos de água que abastecem poços e rios durante as secas. Agora, em lugares como Nevada, Utah e partes da Califórnia, projetos de restauração ecológica estão reintroduzindo castores especificamente para combater a seca. Eles são chamados de soluções baseadas na natureza. E funcionam. Estudos mostram que áreas com represas de castores mantêm fluxos de água em riachos durante períodos de seca até 5 vezes mais longos do que áreas sem castores. Os castores estão literalmente salvando ecossistemas do colapso hídrico. E tudo o que precisamos fazer é tirá-los do caminho e deixá-los trabalhar. Eles são engenheiros ambientais trabalhando de graça. E então temos os pássaros tecelões e suas lições sobre construção sustentável. Arquitetos interessados em construção sustentável estão estudando como esses pássaros criam estruturas duráveis, usando apenas materiais naturais e renováveis. O conceito é simples. Se um pássaro pode fazer um ninho que dura 100 anos usando grama, por que nós não podemos construir casas mais sustentáveis usando materiais similares? Isso deu origem ao movimento de construção com materiais naturais, que inclui técnicas como construção com palha, bambu, adobe e taipa. Na Alemanha, a empresa de biotecnologia BASF desenvolveu um material de isolamento térmico inspirado em ninhos de pássaros. Eles notaram que os ninhos mantêm uma temperatura interna estável, mesmo em condições climáticas extremas. O segredo? A forma como as fibras são entrelaçadas cria bolsões de ar que funcionam como isolantes. Aplicando esse princípio, a BASF criou um isolante termicamente eficiente, feito de materiais reciclados, que está sendo usado em construções ecológicas por toda a Europa. Os pássaros estão nos ensinando a construir casas mais quentes no inverno e mais frescas no verão, usando menos energia. Mas aqui está a verdade incômoda que precisamos confrontar. Em todos esses casos, nós não inventamos nada. Nós apenas copiamos. E mesmo copiando, com toda a nossa tecnologia, com todos os nossos computadores e laboratórios, ainda não conseguimos igualar a eficiência, a elegância, a sustentabilidade das soluções originais, porque a natureza não projeta apenas para funcionar. Ela projeta para durar. Ela projeta para não desperdiçar. Ela projeta dentro de um sistema fechado, onde tudo é reciclado, onde não existe lixo, onde cada resíduo de uma criatura é o alimento de outra. Nossos edifícios mais verdes ainda geram toneladas de resíduos,
Ainda dependem de materiais extraídos através de mineração destrutiva. Ainda consomem energia de fontes que emitem carbono. Ainda são projetados para durar décadas, não séculos. Um cupinzeiro abandonado se dissolve na terra em poucos anos, alimentando o solo. Um prédio humano abandonado permanece como uma cicatriz de concreto por séculos. E então chegamos à metáfora que muda completamente o jogo. Cada uma dessas criaturas, cada um desses engenheiros naturais, não é apenas um construtor. É um arquivo vivo, uma biblioteca de soluções, um manual de instruções escrito em DNA, refinado por milhões de anos de testes em condições reais. Eles carregam conhecimento que nenhuma universidade humana possui. Conhecimento sobre como construir estruturas que resistem a terremotos, furacões, enchentes. Conhecimento sobre como criar materiais mais fortes que aço sem usar fornos de 1000 graus. Conhecimento sobre como organizar sociedades de milhões de indivíduos sem criar colapsos sociais ou escassez de recursos. E o mais incrível, esse conhecimento é open source, é gratuito, está disponível para qualquer um disposto a observar, estudar, aprender. A natureza não cobra royalties, não registra patentes. Ela simplesmente existe funcionando, oferecendo soluções para quem tiver a humildade de admitir que não somos os mais inteligentes da sala. Então a pergunta não é se a natureza pode nos ensinar algo. A pergunta é, por que demoramos tanto para prestar atenção? Por que insistimos em reinventar a roda quando a natureza já inventou a roda, o eixo, a suspensão e o sistema de freios? A biomimética não é apenas uma curiosidade científica. É a ponte entre nossa arrogância tecnológica e a sabedoria evolutiva. É o reconhecimento de que somos aprendizes em uma escola que existe há 500 milhões de anos. E os professores estão em todo lugar. Nos cupinzeiros que vemos ao longo das estradas, nas teias que limpamos das janelas, nos ninhos que observamos nas árvores, nas represas que encontramos em caminhadas. Cada estrutura é uma aula. Cada criatura é um mestre. E nós finalmente estamos começando a nos matricular. Mas enquanto estamos apenas começando a aprender com esses mestres construtores, há uma verdade brutal que precisa ser dita. Estamos destruindo a sala de aula antes mesmo de terminar a primeira lição. A biblioteca está pegando fogo. E nós somos os incendiários. Cada vez que um habitat é destruído, cada vez que uma espécie é empurrada para a extinção, não perdemos apenas um animal. Perdemos um arquivo inteiro de conhecimento evolutivo. Perdemos soluções para problemas que ainda nem conseguimos formular. Perdemos tecnologias que levaram milhões de anos para serem desenvolvidas e testadas. E o pior, uma vez perdidas, não há como recuperá-las. Não existe backup. Não existe nuvem de armazenamento para DNA evolutivo. Quando uma espécie desaparece, ela leva consigo toda a sua biblioteca de soluções. E estamos queimando essas bibliotecas a uma velocidade alarmante. Comecemos pelo mais óbvio e brutal dos vilões, a destruição de habitat. A cada minuto, uma área de floresta tropical equivalente a 40 campos de futebol é destruída no planeta. 40 campos de futebol, a cada minuto. Isso significa cupinzeiros milenares sendo arrasados por tratores. Colônias de formigas cortadeiras sendo soterradas sob toneladas de concreto. Represas de castores sendo drenadas para dar lugar a fazendas. Ninhos de tecelões sendo incinerados em queimadas para limpar pasto. Na Amazônia brasileira, mais de 800 mil quilômetros quadrados de floresta já foram destruídos desde 1970. 800 mil. Isso é uma área maior que a França e a Espanha juntas. E com cada hectare que desaparece, desaparecem as estruturas das formigas que reciclam nutrientes, dos cupins que aeram o solo, das aranhas que controlam populações de insetos. O ecossistema não apenas perde biodiversidade, ele perde funcionalidade, perde seus engenheiros de manutenção. E quando os engenheiros desaparecem, o sistema inteiro começa a colapsar. Estudos em áreas desmatadas da Amazônia mostram que sem as formigas cortadeiras e seus sistemas de túneis, o solo perde até 60% da sua capacidade de absorção de água.
Isso leva à erosão massiva durante as chuvas e secas severas durante períodos sem precipitação. O solo se torna estéril. Plantas não conseguem se estabelecer. A floresta não se regenera. E tudo isso acontece porque destruímos as cidades subterrâneas das formigas, as verdadeiras mantenedoras da saúde do solo. Na América do Norte, a história dos castores é ainda mais trágica. Durante os séculos XVIII e XIX, milhões de castores foram caçados quase até a extinção, por causa de suas peles, valiosas na indústria de chapéus europeia. Estima-se que a população de castores na América do Norte caiu de 400 milhões para menos de 100 mil em apenas 200 anos. 400 milhões para 100 mil. E o que aconteceu com os ecossistemas? Desastre. Sem as represas, os rios se tornaram mais rasos e mais rápidos. A erosão aumentou dramaticamente. Os lençóis freáticos baixaram, pântanos e zonas úmidas secaram. Espécies que dependiam desses habitats úmidos desapareceram. Estima-se que a perda das represas de castores tenha contribuído para a extinção local de dezenas de espécies de anfíbios, peixes e aves aquáticas em várias regiões dos Estados Unidos e Canadá. Nós não matamos apenas os castores, matamos os ecossistemas que eles sustentavam. Mas a destruição direta é apenas o primeiro vilão. O segundo é mais insidioso, mais invisível e talvez ainda mais devastador: a contaminação química e a poluição. Abelhas ao redor do mundo estão morrendo, não por perda de habitat, mas por envenenamento. Pesticidas da classe dos neonicotinoides, amplamente usados na agricultura industrial, afetam o sistema nervoso dos insetos. As abelhas expostas a esses químicos perdem a capacidade de navegar. Elas não conseguem mais encontrar o caminho de volta para a colmeia. Elas morrem desorientadas, sozinhas, longe de casa. Colônias inteiras estão entrando em colapso. Nos Estados Unidos, apicultores relatam perdas anuais de 30% a 40% de suas colmeias. Na Europa, a situação é similar. E não estamos falando apenas de abelhas domesticadas. Espécies selvagens de abelhas, aquelas que nunca tiveram contato com humanos, estão desaparecendo também. E quando as abelhas desaparecem, perdemos mais do que mel. Perdemos polinizadores responsáveis por 1/3 de toda a produção global de alimentos. Mas também perdemos os matemáticos da natureza. Perdemos os engenheiros que dominaram a geometria perfeita. Perdemos a oportunidade de estudar como elas constroem estruturas tão eficientes. Perdemos soluções para problemas de arquitetura e design de materiais que ainda nem descobrimos. As aranhas enfrentam ameaça similar. Poluição por metais pesados e pesticidas afeta sua capacidade de produzir seda de qualidade. Estudos mostram que aranhas expostas a altos níveis de poluição produzem teias mais fracas, com fios desorganizados e menos resistentes. A poluição está literalmente degradando o material mais forte produzido pela natureza. Imagine se alguém entrasse no laboratório do MIT e começasse a contaminar os experimentos aleatoriamente. Imagine a quantidade de conhecimento perdido. É exatamente isso que estamos fazendo. Estamos contaminando os laboratórios vivos da natureza. E então vem o terceiro vilão, talvez o mais lento, mas também o mais inevitável: a mudança climática. Cupinzeiros são estruturas perfeitamente calibradas para condições climáticas específicas. A temperatura interna de 28 graus constantes só funciona porque o sistema de ventilação foi otimizado para a temperatura externa média da região onde foram construídos. Mas o que acontece quando essa temperatura média muda? Quando regiões que tinham 30 graus passam a ter 35? Quando padrões de chuva se alteram drasticamente? Os cupinzeiros começam a falhar. A ventilação não consegue mais manter a temperatura ideal. Os jardins de fungos morrem. A colônia colapsa. E milhões de anos de conhecimento sobre climatização passiva se perdem porque o ambiente para o qual foram projetados deixou de existir. Os castores enfrentam um desafio similar. Suas represas dependem de fluxos de água previsíveis, mas com a mudança climática, os padrões de chuva estão se tornando cada vez mais erráticos. Secas mais longas, seguidas por enchentes repentinas. Os castores constroem represas para as condições normais,
Mas as condições não são mais normais. Represas são arrastadas por enchentes súbitas, ou os rios secam completamente, deixando as represas inúteis. Na região oeste dos Estados Unidos, estudos mostram que 30% das represas de castores, monitoradas entre 2010 e 2020, foram abandonadas devido a mudanças nos padrões hidrológicos causadas pela mudança climática. 30% em apenas 10 anos. E não podemos simplesmente realocar essas criaturas para novos habitats. Um cupinzeiro leva anos para ser construído. Uma represa de castor também. Essas estruturas representam investimento geracional. Conhecimento acumulado. Quando são perdidas, não é apenas a estrutura física que desaparece. É o conhecimento sobre como construir naquele local específico, com aqueles materiais específicos, para aquelas condições específicas. Cada estrutura abandonada é uma biblioteca queimada. E aqui está o aspecto mais cruel de tudo isso. Muitas dessas espécies estão sendo destruídas não porque são inúteis, mas precisamente porque são úteis demais. Porque competem conosco por espaço e recursos. Cupins são vistos como pragas. Suas estruturas são destruídas sistematicamente, em áreas urbanas e agrícolas. Não importa que sejam engenheiros de solos. Não importa que aeram a terra e facilitam a infiltração de água. Eles incomodam, então são eliminados. Castores são mortos porque suas represas inundam áreas que queremos usar para agricultura ou construção. Não importa que essas represas controlem enchentes rio abaixo. Não importa que criem habitats para centenas de outras espécies. Eles estão no caminho, então são removidos. Aranhas são esmagadas por medo e nojo. Não importa que controlem populações de mosquitos e outros insetos que transmitem doenças. Não importa que produzam o material mais avançado do planeta. Elas assustam, então são mortas. Estamos destruindo nossos professores porque não gostamos da aparência deles. E o custo disso? O custo é incalculável, porque não sabemos o que estamos perdendo até que já tenha desaparecido. Quantas espécies de cupins com sistemas de ventilação únicos já foram extintas antes mesmo de as estudarmos? Quantas espécies de aranhas produtoras de sedas com propriedades únicas desapareceram sem deixar registro? Quantas técnicas de construção animal foram perdidas para sempre? A cada ano, entre 500 e 1.000 espécies são extintas no planeta. 500 a 1.000. Muitas delas nem foram catalogadas pela ciência. Desapareceram antes mesmo de sabermos que existiam. E com cada uma delas, perdemos não apenas um animal. Perdemos um livro inteiro de uma biblioteca que jamais poderá ser reescrita. Imagine se a Biblioteca de Alexandria tivesse sido queimada não uma vez, mas todos os dias, continuamente, com ninguém tentando salvar os manuscritos. É isso que está acontecendo agora, mas em vez de papiros e pergaminhos, estamos queimando o DNA. Em vez de textos filosóficos, estamos perdendo soluções evolutivas. E diferente da Biblioteca de Alexandria, onde pelo menos alguns textos sobreviveram em cópias, aqui não existem cópias. Quando o último cupim de uma espécie morre, sua técnica de construção morre com ele, irrecuperavelmente. E nós, enquanto isso, continuamos investindo bilhões em pesquisa e desenvolvimento, tentando inventar soluções para problemas que a natureza já resolveu, tentando criar materiais super resistentes que a aranha já produz, tentando desenvolver sistemas de climatização eficientes que o cupim já domina, tentando projetar estruturas resilientes que o castor já constrói. Estamos reinventando a roda enquanto queimamos o manual de instruções. A tragédia não é apenas ambiental, é intelectual, é tecnológica, é econômica, porque cada espécie que perdemos é uma solução que não teremos acesso, é uma patente da natureza que nunca poderemos ler. É uma tecnologia que jamais conseguiremos replicar, porque destruímos o único protótipo funcional que existia. Estamos matando a galinha dos ovos de ouro. Mas em vez de ovos de ouro, são soluções para a crise climática, para a escassez de recursos, para os desafios de sustentabilidade que ameaçam nosso próprio futuro. E o relógio está correndo. A cada minuto que passa, mais uma peça dessa biblioteca está sendo queimada. Mais um professor está sendo silenciado para sempre.
Mais uma solução está sendo perdida. A pergunta que deveria nos aterrorizar não é se essas espécies sobreviverão. Muitas não sobreviverão. A pergunta é: nós sobreviveremos sem elas? Sem o conhecimento que carregam? Sem as funções ecológicas que desempenham? Sem as lições que ainda não aprendemos? Porque no final não estamos apenas destruindo a natureza. Estamos destruindo nosso próprio futuro, cortando as raízes da árvore em que estamos sentados. E quando a árvore cair, cairemos junto. Mas aqui está a verdade que precisamos ouvir. Mesmo no meio de todo esse desastre, ainda não é tarde demais. A biblioteca está queimando, sim, mas ainda há livros que podem ser salvos. Ainda há professores que podem nos ensinar. Ainda há tempo para mudar a forma como interagimos com esses engenheiros da natureza. E mais importante, já existem pessoas, organizações e movimentos ao redor do mundo que estão fazendo exatamente isso, que estão reconhecendo o valor inestimável dessas criaturas, que estão entendendo que preservar essas espécies não é apenas uma questão de sentimentalismo ambiental, mas de inteligência estratégica, sobrevivência tecnológica e sabedoria civilizacional. O despertar está acontecendo. E está acontecendo em múltiplas frentes. Na Califórnia, cientistas e gestores ambientais não estão apenas tentando salvar castores. Eles estão os recrutando ativamente como aliados na luta contra a mudança climática e a escassez de água. Projetos como o Bring Back the Beaver estão reintroduzindo castores em áreas onde foram extintos há décadas, e os resultados são surpreendentes. Em apenas 5 anos, regiões que estavam secas e degradadas se transformaram em pântanos vibrantes, com um aumento de 80% na biodiversidade local. Os riachos que secavam completamente no verão agora mantêm fluxo de água o ano inteiro. E tudo isso sem investimento em infraestrutura cara, sem bombas, sem sistemas de irrigação complexos. Apenas castores, fazendo o que fazem de melhor, construir. E o melhor, esses projetos custam uma fração do que custaria construir reservatórios artificiais ou sistemas de retenção de água. Um estudo realizado pela Universidade do Colorado estimou que reintroduzir castores e permitir que construam suas represas naturalmente custa, em média, $2.000 por quilômetro de rio restaurado. Construir infraestrutura humana equivalente? Entre $50.000 e $100.000 por quilômetro. Os castores não são apenas mais eficientes, eles são infinitamente mais baratos e trabalham de graça. Mas não é apenas na América do Norte que isso está acontecendo. Na Escócia, país onde os castores foram extintos há mais de 400 anos, um projeto de reintrodução iniciado em 2009 já mostrou resultados impressionantes. As represas dos castores ajudaram a reduzir enchentes em áreas agrícolas, filtraram poluentes de rios e criaram novos habitats para espécies ameaçadas de anfíbios e peixes. O governo escocês, que inicialmente era cético, agora apoia oficialmente a expansão da população de castores como uma solução natural para a gestão hídrica e controle de enchentes. Eles reconheceram o óbvio. Os castores são engenheiros ambientais trabalhando por conta própria. Tudo o que precisamos fazer é sair do caminho. E os cupins? Eles também estão sendo reconhecidos como aliados fundamentais. Na África, cientistas agrícolas perceberam que áreas com cupinzeiros ativos têm solos dramaticamente mais férteis e capazes de reter mais água. Os túneis dos cupins aeram o solo profundamente, permitindo que raízes de plantas penetrem mais fundo e acessem água mesmo durante secas. Projetos na Etiópia e no Quênia estão agora protegendo cupinzeiros em áreas agrícolas, em vez de destruí-los. Agricultores que participaram desses programas relatam um aumento de até 30% na produtividade das colheitas em áreas próximas a cupinzeiros preservados. Os cupins não são pragas, eles são aliados, trabalhadores invisíveis que mantêm a terra viva e produtiva. E a ciência está indo ainda mais fundo na compreensão e aplicação desses conhecimentos. No campo da biomimética, laboratórios e centros de pesquisa ao redor do mundo estão dedicando recursos sem precedentes para estudar e replicar as soluções da natureza. O Biomimicry Institute, organização fundada pela bióloga Janine Benyus,
cataloga milhares de soluções naturais em um banco de dados chamado Ask Nature, disponível gratuitamente para cientistas, engenheiros e designers. Empresas estão consultando esse banco de dados para resolver problemas de design, engenharia de materiais, eficiência energética e sustentabilidade. A empresa de arquitetura Grimshaw, com sede em Londres, desenvolveu um sistema de fachada para edifícios inspirado diretamente na estrutura dos cupinzeiros. Eles chamam de fachada respirante. Ela permite circulação natural de ar, através de aberturas estrategicamente posicionadas, que se abrem e fecham conforme a temperatura, imitando os dutos de ventilação dinâmicos dos cupins. Edifícios usando esse sistema reduziram o uso de ar-condicionado em até 50%. 50% de economia energética, apenas por observar e aprender com os cupins. Na medicina, pesquisadores estão estudando a seda de aranha não apenas para criar materiais estruturais, mas para desenvolver curativos avançados. A seda de aranha tem propriedades antibacterianas naturais e se integra perfeitamente com tecidos humanos. Cientistas da Universidade de Oxford estão desenvolvendo suturas cirúrgicas baseadas em seda de aranha sintética, que não apenas fecham feridas, mas aceleram a cicatrização ao estimular o crescimento de novos tecidos. Essas suturas já estão em testes clínicos e podem revolucionar procedimentos cirúrgicos nos próximos 5 anos. A aranha, aquela criatura que esmagamos por medo, pode estar prestes a salvar milhões de vidas em cirurgias ao redor do mundo. E as abelhas? Cientistas estão desenvolvendo estratégias multifacetadas para salvá-las. A União Europeia baniu vários pesticidas neonicotinoides após estudos conclusivos mostrarem seus efeitos devastadores em polinizadores. Projetos de agricultura regenerativa estão criando corredores de flores silvestres ao longo de fazendas, fornecendo alimento e habitat para abelhas selvagens. E apicultores urbanos estão transformando telhados e jardins de cidades em refúgios para abelhas, reconhecendo que ambientes urbanos, quando bem manejados, podem ser mais seguros para abelhas do que campos agrícolas saturados de pesticidas. Em Paris, a prefeitura instalou mais de 700 colmeias em prédios públicos, parques e até na Ópera Garnier. O mel produzido por essas abelhas urbanas contém menos resíduos de pesticidas do que mel produzido em áreas rurais. As abelhas parisienses estão mais saudáveis na cidade do que no campo. Isso deveria nos fazer parar e pensar sobre o que fizemos com nossos campos. Mas a mudança mais importante não está acontecendo apenas em laboratórios e políticas governamentais. Está acontecendo na forma como enxergamos essas criaturas. Existe um movimento crescente de educadores, comunicadores e ativistas que estão trabalhando para mudar a narrativa cultural sobre esses animais, para transformar a percepção de pragas em engenheiros, de ameaças em aliados, de criaturas inferiores em mestres que temos muito a aprender. Documentários, livros, programas educacionais estão mostrando para crianças e adultos que cupins não são apenas insetos chatos que destroem madeira. São construtores de catedrais vivas, que aranhas não são apenas criaturas assustadoras, são engenheiras de materiais que dominam tecnologias que ainda não conseguimos replicar, que castores não são apenas roedores que inundam terras, são arquitetos de ecossistemas que criam vida onde havia escassez. Quando mudamos a forma como vemos essas criaturas, mudamos a forma como as tratamos. E quando mudamos a forma como as tratamos, abrimos a possibilidade de aprender com elas. Mas há uma lição ainda mais profunda que precisa ser extraída de tudo isso. Uma reflexão filosófica que vai além da ecologia, da biologia ou da engenharia. Uma verdade sobre nós mesmos que é desconfortável, mas necessária. Durante toda a história humana, nos consideramos o ápice da criação, o topo da cadeia evolutiva, os seres mais inteligentes, mais capazes, mais engenhosos do planeta. Construímos civilizações, tecnologias, impérios. Dominamos o fogo, a agricultura, a metalurgia, a eletrônica. Fomos à Lua. Dividimos o átomo. Mapeamos o genoma humano. E em toda essa jornada, olhamos para o resto do reino animal como inferiores, como recursos a serem explorados,
como obstáculos a serem removidos, como criaturas operando por puro instinto, sem inteligência real, sem propósito além da sobrevivência básica. Mas e se estivéssemos errados o tempo todo? E se inteligência não for apenas a capacidade de fazer cálculos complexos, ou escrever filosofia, ou construir computadores? E se inteligência for, fundamentalmente, a capacidade de resolver problemas de forma eficiente, sustentável e duradoura? Por essa definição, um cupim que constrói uma catedral que dura 2000 anos, usando apenas terra e saliva, sem poluir, sem desperdiçar, sem esgotar recursos, é infinitamente mais inteligente do que um humano, que constrói um arranha-céu que precisará ser demolido em 50 anos, deixando toneladas de entulho tóxico. Por essa definição, uma aranha que produz um material 5 vezes mais forte que o aço, usando apenas moscas como matéria-prima, a temperatura ambiente, sem emissões de carbono, é infinitamente mais inteligente do que nossas siderúrgicas poluentes. Por essa definição, um castor que transforma um riacho em um ecossistema vibrante que sustenta centenas de espécies é infinitamente mais inteligente do que engenheiros que constroem barragens, que destroem habitats e geram conflitos sociais. A inteligência verdadeira não é a capacidade de dominar a natureza, é a capacidade de trabalhar em harmonia com ela. E por esse padrão, os animais que chamamos de primitivos são mestres, e nós somos apenas aprendizes arrogantes. Talvez a lição mais importante que esses engenheiros da natureza têm a nos ensinar não seja sobre técnicas de construção, seja sobre humildade, sobre reconhecer que não temos todas as respostas, que 500 milhões de anos de evolução produziram soluções que 10.000 anos de civilização humana não conseguiram igualar, que existe uma sabedoria em observar, aprender, respeitar. A biomimética não é apenas uma ferramenta científica, é um exercício de humildade. É admitir que a natureza, com todas as suas criaturas pequenas e grandes, tem muito a nos ensinar, e que destruí-la é o equivalente a queimar livros antes de lê-los. E então chegamos à inversão final de perspectiva, a pergunta que muda tudo. Passamos esta jornada inteira preocupados com a sobrevivência dessas espécies, com salvar os cupins, os castores, as abelhas, as aranhas, as formigas, como se fossem eles que dependessem de nós. Como se fosse nossa responsabilidade moral salvá-los da extinção. Mas e se a realidade for exatamente o oposto? E se não forem eles que precisam de nós, mas nós que precisamos desesperadamente deles? Os cupins vão sobreviver. Eles sobreviveram a eras glaciais, a eventos de extinção em massa, a 150 milhões de anos de catástrofes planetárias. Se desaparecermos amanhã, eles continuarão construindo suas catedrais. As aranhas vão sobreviver. Elas existem há 400 milhões de anos, muito antes dos dinossauros. Elas estavam aqui antes de nós e estarão aqui depois de nós. Os castores, as abelhas, as formigas, todos eles têm linhagens evolutivas imensamente mais longas que a nossa. Eles são testados pelo tempo de uma forma que nunca fomos. Mas nós somos novos aqui, fracos, dependentes de sistemas que não entendemos completamente, enfrentando uma crise climática que nós mesmos criamos, lutando com escassez de recursos que nós mesmos geramos, construindo com materiais que envenenam o planeta que precisamos habitar. Nós é que estamos em perigo, e a ironia cruel é que as soluções para nossos maiores problemas já existem. Nas técnicas de construção dos cupins, na engenharia hidráulica dos castores, nos materiais das aranhas, na eficiência das abelhas, na agricultura sustentável das formigas. Nós não precisamos salvar essas espécies por altruísmo. Precisamos salvá-las por pura sobrevivência egoísta, porque elas carregam conhecimento que precisaremos para atravessar as próximas décadas. Conhecimento sobre como construir sem destruir, como produzir sem esgotar, como viver dentro dos limites de um sistema fechado. A natureza não é um museu que preservamos por nostalgia, é uma universidade que precisamos desesperadamente frequentar. E estamos queimando a universidade antes de nos formarmos. Então, o que você faz com essa informação? Você pode compartilhar este conhecimento. Não apenas este vídeo, mas a mudança de perspectiva que ele representa.
Toda vez que alguém vê um cupinzeiro e pensa em destruí-lo, você pode contar o que aprendeu aqui. Toda vez que alguém mata uma aranha por medo, você pode explicar que está destruindo um laboratório vivo de nanotecnologia. Toda vez que alguém reclama de castores, você pode mostrar que eles são engenheiros ambientais trabalhando de graça. Você pode apoiar organizações que protegem habitats, que reintroduzem espécies, que estudam biomimética, que trabalham para mudar políticas públicas e criar leis que reconheçam o valor inestimável dessas criaturas. Você pode mudar suas próprias ações, plantar flores nativas para abelhas, evitar pesticidas em seu jardim, respeitar estruturas naturais em vez de destruí-las automaticamente. Mas, acima de tudo, você pode mudar sua forma de pensar. Pode reconhecer que inteligência assume muitas formas, que tecnologia não é apenas eletrônica e computadores, mas qualquer solução eficiente para um problema complexo, que os mestres construtores do planeta não usam capacetes de segurança, mas asas, antenas, garras e milhões de anos de conhecimento evolutivo. Este não é um chamado romântico para abraçar árvores, é um apelo pragmático para reconhecer onde estão as melhores soluções para nossos piores problemas. Para admitir que não somos os mais inteligentes da sala e que, se quisermos sobreviver aos desafios que criamos, precisamos urgentemente começar a prestar atenção nos professores que estão ao nosso redor. A natureza construiu a primeira e mais antiga universidade do planeta. 500 milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento, bilhões de experimentos, soluções testadas e aprovadas pelas leis implacáveis da física e da sobrevivência. As portas dessa universidade sempre estiveram abertas. Os professores sempre estiveram disponíveis. O conhecimento sempre esteve acessível. A única coisa que faltava éramos nós, dispostos a sentar, observar e aprender. Dispostos a admitir que não sabemos tudo. Dispostos a reconhecer que esses pequenos construtores, com seus cérebros minúsculos e seus materiais simples, resolveram problemas que nossas maiores mentes ainda estão tentando decifrar. Então, aqui está a pergunta final, a única que realmente importa. A natureza está esperando para ensinar. As aulas estão acontecendo agora, em cada cupinzeiro, em cada represa, em cada teia, em cada colmeia. O conhecimento está disponível. As soluções existem. Você está pronto para finalmente se matricular?